Nós vamos passar ao Ministério da Palavra e eu quero convidar você, por gentileza, a abrir sua Bíblia em Eclesiastes, no capítulo 11. E nós vamos ler os versículos 9 e 10 e, na sequência, o verso 1 do capítulo 12, que é a continuação. O texto sagrado diz assim, vou ler na Nova Almeida atualizada. Alegre-se, jovem, na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem ao seu coração e agradam aos seus olhos. Saiba, porém, que de todas essas coisas, Deus lhe pedirá contas. Afaste do seu coração a mágoa e remova do seu corpo a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus, e cheguem os anos em que você dirá, não tenho neles prazer. Meu Deus, pedimos graça, favor do alto, a liderança, orientação e aplicação do Teu Espírito, nos levando, ó Deus, não só à compreensão da Tua palavra, mas àquele lugar de resposta. Que de fato possamos, à semelhança do salmista, afirmar e viver de acordo com essa declaração. Lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra, luz para o nosso caminho. Que ela nos dê direção, que ela de fato se manifeste nas nossas vidas de maneira prática. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bom, eu quero tomar a declaração feita no livro de Eclesiastes, cuja autoria é atribuída a Salomão, e que em todo o livro reconhece que tudo na vida é vaidade. Basicamente, há coisas das quais as pessoas se alegram, se orgulham, mas são passageiras. E ele começa no verso 9 com um tom que parece encorajar a uma vida de festa. Alegre-se, jovem, na sua mocidade, que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos, satisfaz seu coração e agrade os seus olhos. Mas ele entra com o contraponto. Saiba, porém, que de todas essas coisas Deus lhe pedirá contas. A verdade é que a palavra de Deus nos chama de forma frequente, recorrente, a uma lembrança de que a forma como eu e você vivemos, ela tem consequências. Em Hebreus, no capítulo 4, no verso 13, a Bíblia diz, não há criatura que não seja manifesta na sua presença, está falando da presença de Deus. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Haverá um dia de prestação de contas. Todas as nossas escolhas, tudo aquilo que eu e você fazemos, um dia estaremos diante do Senhor e, inevitavelmente, haverá prestação de contas. Em Romanos, no capítulo 14, no verso 12, a Bíblia diz assim, pois cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Então, o verso 10 de Romanos 14 também diz que cada um de nós vai comparecer perante o tribunal de Deus. Então deveríamos viver nossa vida como? Não de forma inconsequente, mas sim de forma consequente. Medindo nossas escolhas, entendendo que elas geram resultados, entendendo que tudo que nós plantamos, nós colhemos. Isso vale para o plano espiritual. O apóstolo Paulo diz em Gálatas, e falamos disso há pouco tempo aqui, o que semeia na carne, da carne colherá a corrupção, o que semeia no espírito, do espírito colherá a vida eterna. Mas quando falamos de semeadura e ceifa, falamos de plantio e colheita não só para a eternidade, mas também nessa vida. E basicamente o chamado do pregador do livro de Eclesiastes, para mim e para você, diz respeito a focarmos em Deus. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade. Mas ele diz, antes que venham os maus dias. E quando ele usa a expressão os maus dias, ele começa a apontar para o declínio da velhice. Se você observar, e depois nós vamos olhar para isso do verso 2, até o verso 7, ele começa a falar das limitações que nós passamos a ter na velhice. E quando ele fala dos maus dias, isso não significa que necessariamente a velhice tenha que ser ruim, mas comparada à força, à disposição, aquele anseio de conquista, a capacidade de usufruir e ao tempo que temos, evidentemente, a mocidade, a juventude sai na frente.
Mas ele está enfatizando algo importante. Eu e você precisamos olhar para frente, não só para o final da nossa vida, mas até mesmo para o que vem depois. E isso significa que não podemos viver uma vida imediatista, focada somente no presente. Nós precisamos estar de olho no futuro. O tema da minha mensagem hoje é: invista em seu futuro. E quando falamos do futuro, eu creio que há duas perspectivas que elas são muito importantes. A gente separá-las, entendê-las, que elas se complementam. Não significa que temos que escolher entre uma e outra, mas evidentemente temos que fazer a distinção para que a gente foque em cada uma delas de maneira distinta. Em primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4 e no verso 7, diz: exercite-se pessoalmente na piedade. Depois de usar a alegoria do exercício, mas aplicada à piedade, ele diz: porque o exercício físico tem pouco proveito, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que é agora e da que há de vir. Evidentemente, ele não está desmerecendo o exercício. Eu, durante muito tempo da minha vida, li esse texto como se Paulo dissesse que o exercício físico não tem proveito. Ele está dizendo que tem pouco, mas pouco comparado com o quê? Porque esse é o ponto. Se você me perguntar: pastor Luciano, aqui hoje nesse auditório tem pouca ou muita gente? Eu vou dizer: depende. Comparado ao que cabe na minha casa, tem gente demais. Comparado ao que cabe no estádio da Arena, num dia de jogo, tem pouca gente. Porque o pouco ou muito depende do referencial de comparação. Então ele fala que o exercício tem proveito, mas ele diz pouco comparado ao quê? A piedade. Por quê? A piedade para tudo tem proveito. E ele faz essa distinção. Porque ela tem a promessa da vida que é agora, terrena, e da que há de vir, a eternidade. E nós precisamos pensar que há algumas coisas que Deus nos propõe que vão impactar não só a vida atual, mas o que nós podemos chamar do porvir, aquilo que virá depois. Porque é fato que eu e você precisamos olhar, e esse é um ensino bíblico repetido, recorrente nas Escrituras, precisamos olhar para a vida como passageira, como transitória. A palavra de Deus também enfatiza muito a questão da brevidade da vida. Alguns de nós não gostamos de pensar nisso, não gostamos de reconhecer isso, mas o tempo todo a Escritura nos chama a olhar dessa forma. Em 1 de Pedro, no capítulo 1, no verso 24, a Bíblia diz: porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca, a flor cai. Dura pouco. Pode ter beleza, pode ter perfume, mas não dura muito. Mas ele contrasta o verso 25 dizendo: mas a palavra do Senhor dura para sempre. E quando eu e você somos chamados pelas Escrituras a considerar a brevidade da vida, é evidente que o foco da Escritura não é trazer desânimo ou depressão. É trazer em nós consciência e nos levar a uma resposta de preparação para aquilo que vem depois. É por isso que nós vimos aí a declaração de Eclesiastes que diz: a juventude e a primavera da vida são vaidade. Eu acho interessante ele relacionar a juventude com a primavera da vida. Primavera, certamente é a estação mais bonita e impressionante. As flores aparecem, o perfume está no ar, mas dura pouco, vai passar também. Da mesma forma como a juventude. E a palavra de Deus nos leva a ter essa percepção. Eu sei que alguns não gostam de pensar nisso, mas fato é que eu e você estamos dia após dia envelhecendo. E o envelhecimento está nos levando a um único lugar, ao final da vida. Olhando para as Escrituras, eu percebo que Deus quer que a gente tenha uma clareza de entendimento sobre essas coisas. Para quê? Para que possamos ser consequentes, intencionais em relação ao nosso futuro. Aliás, é sábio dizer, quando você pega aquele modelo da revelação que José dá ao faraó quando interpreta um sonho que era profético, ele reconhece como vindo de Deus, e fala das 7 vacas gordas e das 7 vacas magras, como prefigurando 7 anos de provisão e depois 7 anos de necessidade. A orientação que Deus, por meio de José, dá é: aproveite o tempo em que você tem abundância, energia, trabalhe com margem, com provisionamento para a hora que faltar. Então, quando falamos a respeito disso e falamos de investir no futuro, é lógico que é sábio você não gastar tudo que ganha.
Existem épocas da nossa vida onde a produtividade será melhor. A juventude, por exemplo, tem uma produtividade melhor do que a velhice, quando falamos de disposição física, de ânimo, de energia. E é muito sábio que eu e você simplesmente tenhamos essa atitude de dizer, não é hora de gastar tudo, é hora de investir para o futuro. Por outro lado, tem gente guardando dinheiro para a velhice, mas não está estocando saúde para desfrutá-lo. Mas acredito que há vários aspectos nos quais a gente precisa considerar quando fala de investir no futuro. E uma delas é considerar que o ser humano é um ser tripartido. Em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 23, ele diz assim, o mesmo Deus da paz o santifique em tudo. A palavra aqui traduzida em tudo, em outras versões, os santifique inteiramente, santifique o vosso ser inteiro. Essa palavra traduzida em tudo, holoteles no grego, ela significa, por um lado, perfeito, por outro, completo em todos os aspectos. Então está falando do ser integral. Qual é o ser integral que precisa de santificação? O versículo continua e diz, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Logo, você é em essência um espírito que tem uma alma e que vive dentro de um corpo. Eu não sei por que os cristãos gostam de falar que o ser humano é corpo, alma e espírito. A Bíblia diz espírito, alma e corpo. Outro dia alguém falou, pastor, dá na mesma, né? A ordem dos tratores não altera o viaduto. Eu falei, na verdade, nesse quesito sim, porque você é em essência um ser espiritual. E esse deveria ser o ponto de partida daquilo que eu e você temos que considerar. Dito isso, eu quero que a gente possa olhar para as declarações de Eclesiastes considerando o ser inteiro. Nós temos uma abordagem aqui que envolve o aspecto espiritual, nós temos uma abordagem aqui que envolve o aspecto emocional, e quando falamos de alma, falamos da sede da vontade, falamos da sede dos pensamentos, da razão, mas também dos sentimentos. E temos uma parte da abordagem de Eclesiastes que envolve o aspecto físico, ou seja, o ser humano na sua integralidade está abordado aqui. Então, eu vou tomar a frase, lembre-se do seu Criador, para enfatizar o aspecto espiritual e a relação com Deus. Mas depois eu quero pegar a frase do final do versículo 10 de Eclesiastes 11, que diz, afaste do seu coração a mágoa. Isso é parte de um plano de vida, não apenas daquilo que diz respeito ao estilo de vida que nós devemos ter, mas é um projeto de quem está focando que a velhice virá e a gente deve se preparar para ela. Então nós vamos abordar a questão, o aspecto emocional. Mas eu também quero, em terceiro e último lugar, chamar sua atenção para a frase, remova do seu corpo a dor. E te mostrar que isso não tem a ver com o uso de analgésico. Isso tem a ver com um planejamento para a saúde na velhice. Então, eu quero que a gente possa pensar no investimento no futuro de uma forma completa. Dito isso, em primeiro lugar, vamos destacar a frase aqui, lembre-se do seu Criador. Eu acho interessante a Bíblia dizer não apenas lembre-se de Deus, mas dizer lembre-se do seu Criador, porque Deus é o seu Criador. Quer você reconheça, quer não, Ele é. E com qual propósito Deus nos criou? Em Atos, no capítulo 17, nos versos 26 e 27, falando no palco da filosofia do mundo dos seus dias, eu gosto de brincar que talvez nenhum outro lugar no mundo tivesse tanta gente por metro quadrado fazendo os mesmos questionamentos básicos, essenciais, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. E para essa galera, para esse povo sedente de resposta, o apóstolo Paulo diz que de um só homem, uma clara referência a Adão, Deus fez todas as raças e tribos dos homens. E aí ele bota um indicativo de propósito, para que o buscassem. Eu e você existimos para buscar a Deus. E nós precisamos entender o quão essencial é isso. Nós precisamos ter a devida percepção. Eu me lembro de uma ocasião em que Israel, meu filho, era pequeno, e ele sempre gostava de abordar as pessoas e dizia, temos que pregar o Evangelho. E ele um dia fala para um senhor de idade. Ele falou assim, Deus é tão grande, provavelmente ouviu isso na igreja, que não cabe no universo todo, mas ele é tão pequeno que ele cabe no seu coração. E como você foi criado para ter Deus no coração, sem Deus no coração você nunca vai ser completo. Sabe, são percepções que às vezes a gente olha e diz, simples, ok, mas não podemos tratar como simplista. Isso resume a perspectiva de vida de cada um de nós. Lembrar-se do Criador é o que todos nós precisamos, até porque a morte é uma realidade inevitável.
Quer você goste da ideia, quer não. Ela está chegando, devagarzinho, mas está chegando. Quando o apóstolo